Olá, amigos do canal Coruja Legal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de início de cumprimento de pena, de prisão, após a sentença condenatória de segunda instância. Esse é um tema polêmico, é um tema que está sendo discutido aí em todo canto. Aí, o ministro Toffoli, presidente do STF, acabou de pautar, de incluir na pauta essa discussão para 2019. Está agendado ali para o dia 10 de abril. Né? Esperamos que o STF tome uma decisão definitiva sobre o tema. O STF que já mudou o entendimento sobre esse assunto várias vezes. Só para recapitular, até 2009 o STF entendia que era possível o início de cumprimento de pena após uma decisão de segunda instância. De 2009 até 2016 passou a entender que não era possível, seria necessário esperar o final do processo, todos os recursos e tal. Em fevereiro de 2016 mudou novamente a posição, o entendimento, e adotou o entendimento atual que permite a prisão e início de cumprimento de pena a partir da decisão de segunda instância. Né? Para você não ficar muito aí viajando na maionese, né? Vamos tentar fazer um rápido resumo aqui do que é isso. Né? Uma pessoa, quando ela é ré de uma ação penal, de uma ação criminal, está sendo acusada de um crime, ela responde esse processo judicial em primeira instância, né, diante de um juiz, de uma vara criminal, até o momento em que o juiz dá a sentença, absolvendo-a ou condenando-a. Né? Se ela for condenada nessa instância, na primeira instância, ela tem a possibilidade de recorrer para a segunda instância. Por meio do seu advogado, ela interpõe um recurso e na segunda instância, geralmente o tribunal estadual ou um tribunal regional federal, aí uma câmara, né, composta por 3 desembargadores vai proferir uma decisão colegiada. Nós falamos decisão colegiada porque é uma decisão tomada por um grupo. É diferente da decisão tomada por apenas um juiz na primeira instância, que nós chamamos de decisão monocrática. Então, decisão monocrática, um juiz decidindo. Decisão colegiada, um grupo de magistrados decidindo. A partir da decisão desse grupo de magistrados, de desembargadores do tribunal, se essa decisão condenar o réu, ele ainda tem a possibilidade de recorrer para os tribunais superiores, STJ e STF. Essa possibilidade decorre até de dispositivo constitucional, que dá ao STF e STJ a competência para analisar recursos extraordinários. São recursos que não tratam aí de questões controvertidas sobre os fatos. Esses recursos para os tribunais superiores não vão mudar o entendimento do Poder Judiciário sobre se houve determinada conduta, se determinada testemunha falou o que deveria ter falado. Né? Fatos não são analisados pelos tribunais superiores nesses recursos extraordinários. Os tribunais superiores apenas analisam questões controvertidas de direito, ou seja, como aplicar a lei a um fato já dado, já considerado aquele fato ali. Né? Então, só questões de direito. E muita gente diz o seguinte, olha, a Constituição, no artigo 5º, que o artigo 5º da Constituição talvez seja o mais importante da Constituição, porque é um rol de direitos fundamentais. Todo cidadão deveria conhecer bem ali o artigo 5º da Constituição. E ali no inciso 57 diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da ação penal, da decisão penal condenatória. Né? Então ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de decisão penal condenatória. Isso significa que enquanto o processo não terminar, enquanto houver possibilidade de recursos, o indivíduo não pode ser considerado culpado. Então, uma interpretação literal desse dispositivo constitucional
vai remeter o intérprete àquele entendimento que proíbe o início de cumprimento da pena após uma decisão condenatória de segundo grau. Afinal de contas, se ele não pode ser considerado culpado, porque ainda existem recursos, tramitando possibilidade de recursos nos tribunais superiores, ele não pode começar a cumprir pena. Só que uma parte do STF, a parte majoritária, em 2016, entendeu pela possibilidade do cumprimento de pena a partir da decisão do segundo grau, decisão condenatória, baseado no princípio da efetividade. Entenderam que como o processo pode durar anos e até décadas, muitos réus condenados em primeira instância e em segunda instância interpunham recursos com a finalidade meramente protelatória, para postergar o fim do processo e conseguir eventualmente até uma prescrição. Prescrição é uma palavrinha mágica, que significa que depois de um longo tempo, e eu não vou dizer quanto tempo aqui, porque para cada crime, para cada condenação, dependendo da pena, é feito um cálculo, então não existe aqui um período de prescrição fixo. Mas após um longo tempo de processo, sem haver o trânsito em julgado, sem haver a imposição de uma pena e a execução da pena, o direito do Estado de punir um criminoso se extingue pela prescrição. E muitos advogados tentam articular ali os recursos para poder estender o processo o máximo possível para conseguir a prescrição. E os ministros do STF, muitos deles entenderam essa artimanha aí, esse artifício dos advogados, e falaram: não, a efetividade da justiça é mais importante. A forma como esses recursos estão sendo manejados é inapropriada. A quantidade de decisões condenatórias de segundo grau que são revertidas, modificadas no terceiro grau é ínfima, não justifica. Além do que, há uma percepção da sociedade de completa impunidade, porque esses poderosos, quem tem dinheiro para contratar bons advogados, vão sempre recorrem disso, recorrem daquilo, não apenas das decisões terminativas, sentença ou acórdão, mas a cada decisão que nós chamamos de decisão interlocutória no meio do processo, o advogado já entra com impugnação, entra com agravo e vai colocando aqueles recursos intermediários para prolongar o processo para várias décadas. Então muitos entenderam dessa forma, que havia ali digamos, um confronto entre dois princípios constitucionais. O primeiro princípio é o princípio da presunção da inocência. Você não pode presumir culpado alguém que ainda não chegou no final do processo. E de outro lado, o princípio da efetividade. Então, quando duas regras ali, ou dois princípios colidem, o judiciário tem que decidir como fazer isso aí funcionar. E aí, é claro, eles vão ter que entender qual é o fundamento e qual é a finalidade de cada uma dessas normas. Por exemplo, se existe aqui uma norma dizendo que nenhum aluno pode sair da sala antes que o sinal toque, o sinal de fim de aula toque, essa regra ela serve para que o aluno se mantenha em ordem, não atrapalhe a aula, fique no seu lugar, aprenda, Mas pode existir uma outra regra que diz que se o alarme de incêndio soar, todos devem sair imediatamente. São duas normas que aparentemente podem ser entendidas como contraditórias. Se eu não posso sair da sala enquanto o sinal de término de aula tocar, e outra norma diz que eu tenho que sair imediatamente se o alarme de incêndio tocar, eu tenho que avaliar, quais são os valores que estão em jogo aqui? Quais são os princípios de cada uma dessas duas normas? Para que eu possa chegar numa conclusão. É claro, nesse caso do alarme, fica claro que a organização é importante, o bom andamento da aula é importante, mas a integridade física dos alunos, dos professores, é muito mais importante. De modo que a norma que diz que temos que sair após o alarme de incêndio, ela se sobrepõe àquela norma que diz que não podemos sair até que o sinal do fim da aula toque. Então esse é o ponto. Nós vamos ter esse julgamento dia 10 de abril. Eu acredito que
Infelizmente, acredito isso porque estou vendo isso com muita frequência no STF, acredito que esse julgamento não termina nesse dia e nem no dia seguinte, porque algum ministro insatisfeito com o andamento do julgamento pode pedir vistas. Esse é um artifício que está sendo muito usado no STF para também postergar julgamentos e evitar um pronunciamento judicial a respeito de um tema que desagrada um ministro. Veja você que são 11 ministros. Se a votação estiver 7-0 para uma posição, digamos, A, e um ministro que entende pela posição B vai votar e pede vistas, ele pode carregar aquele processo para casa e ficar vários meses ali, e aquela decisão que praticamente já estava tomada, porque afinal de contas estava o placar 7-0 para a decisão A, ela não pode ser efetivada, porque em tese, quando esse ministro que pediu vistas proferiu seu voto, esses 7 que já votaram em favor da decisão A poderiam, em tese, aí, mudar de opinião. Eu acho que isso deve mudar, isso está travancando o andamento de muitas decisões do STF. É como aquele menino que é dono da bola e quando o time dele começa a perder, ele fala: a bola é minha, não vai ter mais jogo, e vai embora para casa com a bola. Então isso teria que terminar. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Eu anotei o que deveria falar aqui. Aqui um argumento, né, para quem defendeu que a prisão só pode ser após o trânsito em julgado, né? Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, na época, em 2016, defenderam que não seria possível a prisão após a decisão de segundo grau. Lewandowski, por exemplo, argumentou que o encarceramento, o nível de encarceramento no Brasil é muito elevado, 700 mil pessoas, né, 700 mil pessoas encarceradas. Isso é um número muito elevado e a gente, se permitir a prisão após decisão de segundo grau, iria aumentar demais isso aí. Ele está preocupado com o encarceramento. Ele não quer ver as pessoas encarceradas, exceto se for um advogado que no avião diga que o STF é uma vergonha, então ele manda prender, nesse caso é uma exceção à regra. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, peço que se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber as notificações e nós vamos aí comentar as notícias que forem acontecendo em nosso país com um enfoque jurídico, ok? E espero contar aí com o comentário de vocês, o compartilhamento, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.